Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de junho de 2015. É uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3.428. Ele tem 7 páginas, 50 elogios e 17 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a medicina integrativa holossomática, da especialidade terapeuticologia. E ele foi redigido pelo neoverbetógrafo de hoje, Dr. Ricardo Yamazita. Muito prazer, Yamazita, ter você aqui, finalmente, defendendo esse tema tão sério, né, tão importante para todos nós. O Yamazita, ele é brasileiro, natural de Ivaiporã, Paraná, graduado em medicina, especialista em acupuntura e homeopatia. E ele é doutorando em medicina integrativa quântica pela IQUIM. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 93, docente da Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 2013. Agora, a medicina integrativa holossomática é a ciência aplicada ao estudo e sistematização dos conhecimentos, princípios e técnicas relacionadas ao processo saúde-doença, a partir da abordagem do conjunto de veículos de manifestação da consciência, extrapolando as limitações da medicina convencional, visando a integração de processos energéticos, emocionais, cognitivos, multidimensionais, epigenéticos, paragenéticos, holocármicos e evolutivos, desvelando múltiplos níveis etiológicos e ampliando as possibilidades profilático-diagnóstico-terapêuticas na catálise da autocura através do equilíbrio consciencial. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da saúde holossomática. Os pensenes desencadeando emoções, impregnando energias e determinando a saúde. Os ortopensenes na condição de automedicamento, a ortopensenidade irradiando saúde. E aqui na fatologia, a estreita conexão mente-corpo. A influência das emoções no desencadeamento e agravamento de doenças. A somatização de processos holossomáticos. As emoções gerando endoenergias patogenéticas. As crenças, convicções e sentimentos determinando padrões fisiológicos. A indústria da doença combatendo as medicinas complementares ou alternativas, apesar de segurança comprovada. Dogmatismo pseudocientífico. O paradigma eletronótico desumanizante. O autoempoderamento sobre a saúde, a higiene consciencial, a inteligência evolutiva profilática. O equilíbrio holossomático predispondo à consciencioterapia. A autorreintegração ao fluxo cósmico, a medicina do futuro. E aqui na parafatologia, os veículos de manifestação da consciência mais sutis programando o funcionamento dos veículos mais densos. A parafisiologia. Os auto- e heterassédios deflagradores de patologias, acidentes de percurso e dessomas. A verdadeira causa mortis multidimensional. O bem-estar proporcionado pelos desbloqueios energéticos. As terapias energéticas suavizando a couraça holossomática. As projeções conscienciais desintoxicando o holossoma. Os veículos de manifestação da consciência enquanto diapasões ressonadores da consciência. As dinâmicas e cursos de campo bioenergéticos depurando a paragenética. E aqui na argumentologia, nós destacamos algumas listagens, né? A gente tem a primeira aqui, denominada esgotamento, e são 5 fatores capazes de explicitar a atual fase de esgotamento
do paradigma da indústria da doença. Depois, a gente tem aqui no item tabelologia 6 cotejos entre a medicina convencional e a medicina integrativa holossomática. Aqui de acordo com peculiaridades específicas. Depois, a gente tem o item cronêmica, com 3 estágios listados aí do processo de adoecimento. E aqui na acabativa nós destacamos acupuntura, autocura, check-up holossomático, para-DNA, sinergismo, medicina, conscienciofilia. E aqui na frase enfática, a medicina integrativa holossomática favorece o equilíbrio consciencial e a irrupção do autodiscernimento, possibilitando ser este planeta hospital menos patológico e mais homeostático. E aqui na questionologia, você ainda considera os processos fisiopatológicos, sendo puramente físicos, somáticos, já compreende os processos holossomáticos de adoecimento e cura? Utiliza na prática tais conhecimentos para a auto- e heteropromoção da saúde? E aqui na bibliografia específica, nós temos 11 fontes, 11 referências bibliográficas. Agora a gente segue aqui com a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Marilene Raganin, Ana Rocha e Socorro Frazão. Holomedicina, multiveicular, homeostasia, patopensenes, ortopensenes, desequilíbrio, somatização, biopsicossocial, autoempoderamento, autodiscernimento, holossomática, reciclogênese, paragenética, anamnese, acupuntura, homeopatia, endoenergias, desintoxicação, terapeuticologia, integraciologia. Agora, professora Yamazita, a gente já tem aqui várias perguntas. Agora, eu queria que você, antes de mais nada, falasse um pouco para a gente sobre os bastidores desse verbete, no sentido, assim, da sua maior motivação para escrever, né? Para abordar um assunto assim tão polêmico, sério, que envolve aí muitas questões, né, da nossa sociedade. Bom, então esse verbete tem muito a ver com a minha história de vida, né? Então vou me permitir começar lá desde muito tempo atrás, quando eu estudava engenharia ainda, e eu sentia um vazio existencial. Não tinha assim um sentido para viver. E até que eu passei por uma cura parapsíquica, e aquilo para mim foi uma prova de que existia algo mais além do intrafísico apenas. Então eu comecei a partir daquilo a buscar as respostas, o que existia além da vida, além da matéria, né? E acabou culminando que eu acabei desistindo da engenharia para estudar. Eu decidi ter uma profissão mais assistencial. Então eu pensei ou em psicologia ou medicina. Acabei optando por medicina, e durante o curso eu fui vendo assim que a abordagem do paradigma mecanicista ainda era muito reducionista, fragmentária, dividia o ser humano em pedaços, em órgãos e doenças. Então, por exemplo, no primeiro ano de medicina a gente estuda o cadáver. Então dá essa impressão que o ser humano é um cadáver, que nós somos aqueles órgãos e as doenças são aquilo que a gente vê no microscópio. Então a gente vai sendo ensinado, vai sendo formado um paradigma de que nós somos aquilo. Então isso vai contribuindo para a formação de um médico desumanizado. Então eu vi muitos colegas entrarem com a intenção de serem bons médicos, ajudarem as pessoas, e ao longo do curso eles vão sofrendo uma desumanização, uma impregnação do paradigma, e ao final do curso muitas vezes eles não vê mais a pessoa que está ali para consultar. Eles veem um estômago, um coração, órgãos. Então depois que me formei, eu acabei vendo que, na prática, a medicina ela vai muito mais além, porque o ser humano não são órgãos isolados. Comecei a atuar como médico de família, onde eu percebi na prática a questão biopsicossocial, a influência da sociedade, da família, da parte psíquica. Comecei a estudar homeopatia, onde a gente estuda muito assim,
a influência das emoções, das energias no processo de saúde e doença. E depois eu estudei acupuntura, também que estuda o processo dos canais de energia, né? E a Conscienciologia vem complementar, mostrando que isso é uma parte ainda, né? Que existe a consciência que está superentendendo tudo isso. Muito bem. E são muitos itens, né, Yamazita? Eu não sabia desse seu passado pela engenharia. Interessante. Estudei 4 anos. Puxa, muito tempo, né? E, então, uma mudança e tanto, né? Bem radical, assim. Completo. Mas a gente agradece de antemão pela sua condição de médico, enfim, super assistencial e tão presente aí na vida de muitos de nós, né? E, claro, agora com esse verbete, não é verdade? Com essa abordagem aí da medicina integrativa. Agora vamos lá, na estrangeirismologia, na página 20, primeira linha. O que é a vis medicatrix natura? Então, esse é o caminho natural de cura. Então, isso foi proposto lá por Hipócrates, o pai da medicina, lá na Grécia Antiga, né? Hipócrates. Isso. Então, ele dizia que existe o caminho natural de cura, através da alimentação, dos hábitos de vida, de uma vida regrada, né? Que o próprio corpo tem a capacidade de restabelecer a cura. Então, a gente nota que desde a antiguidade já sempre houve uma dicotomia, um antagonismo entre escolas de medicina, aquelas que eram mais organicistas e outras que trabalhavam mais numa visão mais integrativa, mais completa, mais ampla da situação. Então, claro que as duas se complementam. Às vezes é necessário uma abordagem mais focalizada num problema, numa cirurgia, num problema específico, e às vezes é mais importante lidar com as questões existenciais da pessoa, com os vícios, hábitos, a qualidade de vida, que estão interferindo diretamente na saúde da pessoa. Agora, também na estrangeirismologia, na segunda linha, ele pergunta como podemos descobrir os nossos trigger points e os weak points holossomáticos. Então, essa é uma analogia que eu fiz. Os trigger points são pontos dolorosos na musculatura ao longo do corpo, que são pontos que, quando você aperta, desencadeia uma dor que se irradia. Então, são pontos... Por que ocorre isso? A musculatura ela fica em contratura, gerando uma má circulação de oxigênio e de sangue, gerando um acúmulo de metabólitos, inflamação e consequente dor. Então, quando você aperta, desencadeia um processo. Então, analogamente, também tem os weak points holossomáticos. Então, cada pessoa tem os weak points somáticos, energéticos, psicossomáticos, nas emoções. Às vezes tem um tema, uma questão mal resolvida. Quando toca ali, desencadeia um processo, um drama, um processo doloroso na alma da pessoa. E os processos também, weak points, mental-somáticos. Então, as lacunas do conhecimento, questões mal resolvidas do conhecimento da própria pessoa, que às vezes a gente considera assim, tal pessoa é ruim ou é má. Não existe isso. A pessoa tem uma ignorância em relação a certos aspectos da vida, da saúde, dela mesma. Então, isso gera os weak points, são pontos fracos da consciência. Tem relação com aquele locus minori também? Isso também. São os pontos de menor resistência do corpo, né? Assim como do corpo físico, também tem do holossoma, como eu citei. Agora, esses trigger points, eles têm alguma relação com os pontos de acupuntura ou não necessariamente? Eles têm, geralmente, quando a pessoa fala, eu tenho dor em tal lugar, quando a gente vai checar, corresponde a pontos de acupuntura. Que os pontos de acupuntura são como mini chakras, onde pode ocorrer um maior bloqueio de energia, uma maior concentração de energia, favorecendo bloqueios ou não. Quando tem os bloqueios, eles se tornam dolorosos. Às vezes, esses trigger points eles estão fora dos canais de energia da acupuntura. Então, seriam chamados de ashi points, pontos dolorosos. São semelhantes. Trigger points é uma denominação ocidental. Uhum. Muito bem. Agora, também no estrangeirismo, na terceira linha agora, ele pergunta quais são alguns dos nutrientes holossomáticos SMART. Os SMART nutrientes foi um termo criado pelo Dr. Elion Pova, no livro Nutrição Cerebral, onde eles propõem que determinados alimentos
podem facilitar a cognição e a prevenção de doenças, ansiedade, depressão. Então, eu recomendo esse livro, muito gostoso de ler. Claro que é um enfoque mais nutricional, ele leva a gente a pensar que se a pessoa tiver uma boa alimentação com aqueles nutrientes, ela vai poder prevenir depressão, ansiedade e uma série de outras doenças, né, tendo mais equilíbrio físico. Então, os macronutrientes holossomáticos, então, energéticos, a nível de energossoma, quais seriam? A pessoa estar fazendo uma desassimilação simpática das energias, porque todos os dias nós sofremos contaminações, digamos, com a energia das pessoas, dos ambientes, de si mesmo, que são as endoenergias, né? A gente gera energias mais caóticas, mais desequilibradas. Então, a gente fazendo uma desassimilação, absorção de energias imanentes da natureza, das árvores, das plantas, da praia, do mar, então a gente está recebendo smart nutrientes energossomáticos. Quais seriam os psicossomáticos? Por exemplo, a pessoa receber afeto, doar afeto, carinho, alimentar sentimentos mais elevados. Então, isso são smart nutrientes emocionais. O equilíbrio emocional favorece que a pessoa tenha mais discernimento, que ela tenha um equilíbrio mental e na sua própria vida. Os smart nutrientes mental-somáticos, a nível de mental-soma, seriam as ideias enriquecedoras. Então, todos os dias a gente se alimentar de novas ideias, novas abordagens, né, criando neossinapses, novos caminhos cerebrais que vão possibilitar que a pessoa acesse novas formas de viver, que ela possa superar condições anteriores de traumas, condicionamentos arraigados, e ela vai poder estar alcançando melhores energias e um equilíbrio holossomático. Agora, na quinta linha, Yamazita, ele pergunta o que são os ólons. Os ólons foi uma teoria criada por Arthur Koestler na década de 30. Então, ele partiu da ideia de que cada objeto, cada elemento do universo, ele é uma parte, mas ao mesmo tempo ele é um todo. Só que, por exemplo, um átomo, ele é um todo em si, mas ele em si, ele é apenas uma parte de outros átomos. Por exemplo, dentro de uma molécula, um átomo, ele é uma parte da molécula. Os átomos compõem as células. A célula em si é um todo, mas ele é uma parte de um órgão, de um tecido, de um sistema. Então, os órgãos fazem parte de um corpo, de um organismo, de um corpo humano, e esse corpo humano também ele parece completo, um todo, mas ele está inserido dentro de um todo maior. É uma visão sistêmica, onde, então, em cada nível a gente pode ir ampliando cada vez mais. O indivíduo dentro da família dele, a família dentro da sociedade, a sociedade dentro do país, dentro do planeta, o planeta dentro do sistema solar ou da galáxia. Então, a gente pode ir ampliando os níveis de ólons. Quando você atua num nível de ólon mais baixo, você tem uma atuação mais inferior, mais fraca, digamos. Quando você passa para um nível de atuação, um ólon superior, você pode ter uma atuação mais generalizada, mais ampla. E agora, aquelas teorias holossomáticas top-down e bottom-up. Me pergunta como é que você pode explicar melhor essas teorias. Então, as teorias top-down, top significa acima e down abaixo, né? E bottom-up, bottom é abaixo e up é acima. Então, são teorias que estão sendo bastante utilizadas em várias linhas de conhecimento. Aqui vamos aproveitar da neurofisiologia. Então, o estímulo bottom-up é quando a pessoa recebe um estímulo, ele sobe pelos nervos, pela medula espinhal, passa pelo tronco cerebral, atinge, estimula o sistema límbico e depois acaba chegando ao neocórtex cerebral, parte mais superior. Então, ele sobe de um nível inferior do corpo, vai ascendendo até atingir o neocórtex. Então, por exemplo, são as sensações, as percepções visuais, auditivas, né, que a gente está sendo constantemente alimentado. Ao mesmo tempo, a gente tem as interações top-down, que é do córtex para baixo. Então, a gente poderia fazer uma analogia da consciência passando através do seu holossoma. Então, o soma seria o nível mais inferior,
o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Então, seriam influências ascendentes. Então, quando a gente tem um pensamento poderoso, então a gente está, do nível do mentalsoma, das ideias, a gente está gerando sentimentos, emoções, sadios ou não, e podem estar influenciando a nível descendente todo o corpo humano. Ok. E também na estrangeirismologia, na quarta linha agora, você poderia falar mais sobre os 3 humores ayurvédicos, Pitta, Vata e Kapha? Esses termos vêm da medicina ayurvédica. Eu não sou especialista em medicina ayurvédica, mas eu fiz questão de colocar esses temas aqui para a gente estar lembrando que a medicina ayurvédica é a medicina mais antiga que existe no planeta, tem data de 5.000 anos. Então, ayurvédico significa ciência da vida, da sabedoria. Então, eles têm já bem definidos alguns princípios de manutenção da saúde, do equilíbrio, da harmonia. Então, esses 3 aqui, Pitta, Vata e Kapha, referem-se a características que as pessoas podem possuir. Os alimentos podem possuir, as energias podem possuir, ou mais ativas, ou mais paradas, mais lentas, mais pesadas, ou mais leves. Então, conforme a pessoa tenha características psíquicas ou físicas, então ela pode ser mais classificada em algum desses 3 tipos de elementos. Agora, na fatologia, Yamazita, na 8ª linha, lá na página 21, você poderia aprofundar o item, a pessoa de corpo fechado? Então, aqui a gente remete a pessoas que têm uma saúde de ferro, digamos. Né? Enquanto existem pessoas que adoecem com facilidade, existem outras pessoas que dificilmente ficam doentes. Eu ia me incluir nesse rol, mas esses dias eu estou com um pigarro na garganta. Já falei, eu não sirvo como um bom exemplo. Mas a questão é a seguinte, cada vez mais a gente se fala de resiliência. Resiliência na área de saúde significa a pessoa que tem uma capacidade de resistir a fatores externos ou internos de adoecimento, ou então de recuperar o estado de saúde após um processo de saúde, de doença. Então, a resiliência é algo que pode ser desenvolvido, aprendido. Então, a gente está sendo estudado isso, né? Eu acho que deveria ser investido muito mais no estudo da saúde, dessa questão da resiliência, como desenvolver isso, né? Que isso vai ajudar a gente a ter, em vez de a gente tratar as doenças, a gente evitar o adoecimento. Então, existe o contrário de resiliência, que é vulnerabilidade ou suscetibilidade. Então, a pessoa que, a qualquer estímulo psíquico, emocional, mental, fator de vida, então a pessoa sofre um estresse, um desequilíbrio, acaba gerando um desequilíbrio psicofísico do seu organismo, e ela fica tendente a captar uma virose, uma doença orgânica de qualquer espécie. E aí a gente transpondo aqui para também alguns outros conceitos, né, Yamazita, da Conscienciologia, tem aquela condição do macrosoma, né, e do próprio domínio energético que propicia, ajuda muito nessa condição. Né? Com certeza. Então, quanto mais a pessoa vai desenvolvendo um nível de saúde holossomática, vai tendo um maior autoempoderamento sobre a sua saúde, ela determina as suas condições holofisiológicas, então ela vai tendo um soma melhor, um holossoma melhor. Isso pode predispor a pessoa, ao final da existência, para uma próxima existência, está renascendo aí com um macrosoma. O macrosoma, como a gente sabe, ele é adaptado para cada função que a pessoa vai existir na programação existencial. Eu estou com uma hipótese de pesquisa que talvez eu possua um macrosoma em relação à saúde. Porque eu já teve épocas que eu trabalhei muito em plantões, na época da gripe A, H1N1, tive plantões e um plantão atendi mais de 80 pessoas com a gripe. E eu não contraía a doença. Então, e também outras viroses, outros problemas que a gente atende muitas pessoas todos os dias e nunca tive nenhuma doença dessa. Então, estou cogitando que talvez esse macrosoma meu em relação à saúde favoreça eu estar desempenhando essa questão assistencial, o trabalho da medicina. João, só uma pergunta, uma curiosidade aqui.
você coloca, lógico que você falou agora sobre a hipótese de macrosoma, mas também não tem o fato de você ser médico e você não ficar só na medicina convencional, porque você já se estendeu no início, né? Vários outros tipos de medicina. E você aplicar em você vivencia isso? Você já com certeza. ponderou Eu isso acho também? que uma coisa não é isolada da outra. Eu acho que desde antes de eu entrar em medicina, hoje mesmo, eu estava lembrando que quando eu estava fazendo me preparando para o vestibular de medicina, eu aprendi a fazer Tai Chi Chuan. Então aquilo eu fazia de manhã antes de ir para o cursinho, eu chegava lá com uma tranquilidade, chegava zen, sereno. Então como que filmava as aulas e eu em 4 meses pude captar todo o conhecimento que ia ser aplicado no vestibular. Então eu acho que essas práticas todas que ao longo da minha vida fui adquirindo conhecimentos foram favorecendo com que eu favorecesse essa holosaúde. Oi, Yamacita, aqui del B. ¿Cómo evitar los pensamientos que llevan a las dolencias en lo cotidiano? Porque a veces sí, desasimila y todo eso ya sabemos, mas aún así uno sigue creando actuaciones negativas que a veces están mecanizadas. Y yo gustaría saber en lo cotidiano cómo no dejar pasar esos pensamientos negativos que crean doença, tá? Tá ok. Mercedes, minha vizinha. Então, os pensamentos, os pensenes, né, eles podem desencadear doenças de algumas maneiras. Pode ser de uma maneira, um pensene mais intenso, abrupto. Eu vou citar um exemplo de uma paciente que eu conheci através da homeopatia. Então, a gente pergunta assim, quando começou a doença? Ela relatou claramente assim, a doença iniciou quando eu recebi a notícia da morte da minha mãe. Naquele momento, minhas juntas, minhas articulações se entrevaram e passaram a doer. Então, ela desenvolveu artrite reumatoide a partir daquele momento. Então, foi uma emoção intensa que desencadeou uma alteração epigenética. Então, a pessoa passou a ter a doença, uma doença crônica, considerada incurável pela medicina convencional. A partir daquele momento, houve uma mudança da manifestação epigenética dela. Então, ela passou a ter aquilo a partir de uma emoção intensa. Outra maneira são através de pensenes continuados. Às vezes, uma questão leve, mas todos os dias alimentada, aquilo, uma insatisfação, uma resolução, uma falta de posicionamento. Então, isso pode ir afetando os diferentes canais de energia, os diferentes chakras. Cada canal de energia ele é afetado por determinado tipo de emoção. O canal de energia do rim, não é o rim, o canal de energia do rim, ele é afetado pelo medo. O fígado é afetado pela raiva, frustração, ressentimento, mágoa, emoções que a pessoa não expressa. Isso vai acumulando no canal de energia do fígado, energias yang, que se ela não for expressa, vai acumular e pode gerar várias outras doenças, enxaqueca, gastrite, uma série de outras. E se a pessoa solta também, é ruim, né? Então, o ideal é a pessoa nem gerar essas emoções negativas, né? Então, as pessoas falam, então eu vou soltar as minhas emoções. Não, mas daí, se você soltar, você vai gerar mais encrenca, mais confusão. Vai brigar com a família, com alguém, e aquilo vai ter um feedback dos outros e a pessoa vai acabar gerando mais problemas para ela. Então, a pessoa ela deve procurar identificar o que gera as emoções. Geralmente são as formas de abordagem cognitivas, a forma de pensamento dela. Por exemplo, a pessoa tem uma má compreensão, ela acha que ela está sendo injustiçada. E com isso ela gera uma raiva, e essa raiva vai acumulando no fígado. Então, tempos depois ela desenvolve a doença. Às vezes é difícil de as pessoas aceitarem, compreenderem. Poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu não tenho tantos problemas emocionais, como é que eu tenho doenças? Porque as doenças afetam a todos, não é verdade? Então, todos estão desequilibrados? Não, é simplesmente uma questão de entender a fisiologia energética, a fisiologia da vida em si, porque às vezes a pessoa vai gerando desequilíbrios nos canais de energia, às vezes pode estar provocando um desgaste. Na acupuntura a gente diz yin e yang.
a pessoa que é muito ativa, mas tem pouco repouso, ela pode estar consumindo as suas energias yin, que é energia de repouso, de relaxamento, de tranquilidade. E a pessoa que é yang é muito ativa. Então, aqui no Ocidente, existe uma tendência de as pessoas serem mais yang e consumirem o yin. Então, isso falta tranquilidade, acaba afetando o sono. Né? Então, a pessoa, depois de um tempo, vai ter doenças decorrentes do desequilíbrio das energias. E a pessoa fala, mas eu não passei nervoso essa semana. É comum no pronto atendimento a gente atender pessoas em plena crise de ansiedade, uma crise de pânico, e a gente pergunta, mas como é que é? Você está passando nervoso? Não, hoje não. Nem semana passada. Mas ano passado, passei por uma situação, ou às vezes num momento de vida, né? É muito comum a pessoa, por exemplo, estar no último ano de graduação, vai ter que apresentar o TCC. A pessoa trabalha e estuda. Aí, no último ano, ela estava levando tudo em ordem, aí até que vem o TCC, que é um evento muito estressante, a pessoa acaba tendo que se dedicar ao estudo, ao trabalho, pesquisas, uma autoconfrontação da exposição, isso gera um excesso de energia da parte dela, fica desgastada e acaba tendo crises de saúde diversas. Para complementar isso, dizem que o pensamento é ação. Nós mandamos nosso corpo, nós mandamos nossa energia, nós mandamos em nós mesmos. Mas não é tão fácil. Então, é mandar e persistir no pensamento, porque somente com dizer, não, eu quero tal coisa, vou fazer, não é suficiente, há que persistir, porque só o pensamento não é suficiente. Não é assim, Yamasita? É verdade. Na realidade, nós somos seres muito complexos. Então, por exemplo, eu quero apresentar esse livro Com a Vida de Novo. Eu já dei uma aula na Reaprendência sobre ele. Eu sugiro a todos estudarem a fundo esse livro. Então, esse livro ele traz técnicas que fornecem um empoderamento para qualquer pessoa, ter mais poder sobre a sua saúde, ela dominar a sua fisiologia. Então, é o item 7, Amazita? O Simonton? O item 7. Então, esse livro, da bibliografia. Esse livro foi escrito pelo casal Simonton. Ele era oncologista e ela era psicóloga. Então, eles aplicaram técnicas psicológicas no tratamento do câncer, mas descobriram depois que essas técnicas poderiam ser aplicadas para qualquer doença. Então, as técnicas são bem diversas, assim, mas eu vou fazer uma síntese. Então, a pessoa aplica uma técnica de relaxamento psicofísico, dessas que a gente conhece na projeciologia, e depois ela faz uma visualização. Na tela mental dela, ela visualiza o problema de saúde dela. Por exemplo, o câncer, o artrite, a doença que ela estiver tendo problema. E visualiza os mecanismos de cura do organismo, do jeito que ela entender, pode ser uma energia de cura indo lá e melhorando, combatendo os tumores, restabelecendo o equilíbrio do organismo. E eles notaram que esse método simples funcionava até para o câncer. Eu já tive exemplos na minha vida prática, pessoal e profissional, de que ele funciona realmente para as mais diversas doenças. E eles constataram que, às vezes, a pessoa falava assim, eu quero viver, eu quero me recuperar do câncer, eu vou vencer essa batalha. A pessoa falava conscientemente isso, mas quando ia se fazer uma abordagem psicológica, os fatores emocionais, como que ele estava enfrentando, e também existe a técnica de a pessoa desenhar a visualização, colocar os elementos que ela está visualizando, e quando ela faz isso, aí fica nítido que, às vezes, tem fatores que ela não está considerando, que estão mostrando que ela, conscientemente, ela até quer sobreviver, quer superar a doença. Mas existem fatores emocionais não trabalhados, né, que podem estar trabalhando ao contrário. Então, a pessoa acaba não conseguindo se curar, apesar de ela querer. Então, é importante a pessoa fazer a autopesquisa, ela ir identificando isso. Tem um capítulo do livro que fala sobre os benefícios que a doença está trazendo. A pessoa deve fazer uma lista, são os ganhos secundários. Então, a pessoa fala, não, conscientemente, eu não quero essa doença para mim, eu quero me livrar dela. Mas daí ela coloca lá, os ganhos, não estou trabalhando, não estou fazendo isso, estou recebendo mais atenção das pessoas,
né? Então, ela vai listando esses benefícios que, de alguma forma, ela está sendo beneficiada. Para ela estudar por que ela precisa ainda ter uma doença para estar recebendo esses benefícios. Então, para iniciar uma autopesquisa. Ai, muito bom, muito boa essa dica, Yamazita. Eu conhecia o trabalho deles, né, do casal. Até no meu livro Vontade eu citei um artigo sobre a questão do estresse, doenças psicossomáticas, mas não o livro. Certamente eu vou ler e aproveitar. Muito bom. Continua. Vou aproveitar e continuar mais um pouco, emendando aqui com um tema mais à frente, que é quando a pessoa faz essa visualização, ela muda os morfopensenes dela, que é a forma que molda a fisiologia dela, então ela muda, ela derroga as estatísticas. Então, nessa pesquisa que eles fizeram, era 100% de pacientes terminais com câncer. As pessoas não tinham mais tratamento pela medicina convencional. Então, teve uma grande porcentagem que se curou no prazo de 2 anos, cerca de 23%. Outros 23% eles estavam vivos, eram para eles terem morrido em 6 meses, ainda estavam vivos, com melhor qualidade de vida. Os tumores haviam diminuído e estavam felizes. Então, a maior parte teve um resultado positivo, derrogando as estatísticas. Seria a próxima pergunta. Você Veja, já tem respondeu, muito bom. Agora, tem uma outra sobre pensenologia também, na terceira linha. Gostaria que você esclarecesse o momentum patopensênico alterando a epigenética. Então, eu já citei aquele caso da pessoa que desenvolveu, a partir de um momentum, aquilo foi tão intenso para a pessoa que mudou completamente. Geralmente, são pessoas muito intensas, que às vezes ela consegue descrever exatamente o pensamento, o sentimento, a circunstância, todo o quadro daquele momento. Então, aquilo foi tão intenso que vincou a holomemória dela, e todo o holossoma dela ficou impregnado, e isso resultou numa mudança da manifestação genética, que é a epigenética. Essa próxima pergunta, eu tenho a impressão que tem totalmente a ver com isso que você já está abordando. Ele pede para você discorrer acerca dos traumas emocionais, ativando genes patológicos e desativando genes protetores. Isso mesmo. Então, na verdade, a gente tem uma série de genes que protegem a gente, promovendo a saúde, e tem outra série de genes que favorecem o adoecimento. Então, existe um equilíbrio aí. Quando a gente tem uma saúde, em geral, positiva, tudo está em equilíbrio, as doenças não surgem. Às vezes, devido a um fator de estresse, a pessoa não consegue lidar com uma situação, isso demanda demais da pessoa um desgaste energético. Então, por exemplo, no câncer mesmo, todos os dias nós produzimos células cancerosas, o corpo produz. E o sistema imunológico, diariamente, ele destrói as células cancerosas e a gente não fica nem sabendo. Então, quando ocorre um desequilíbrio desses genes, então ocorre uma maior proliferação das células cancerosas e as células, os mecanismos de defesa ficam enfraquecidos, o sistema imunológico que deveria estar destruindo essas células, ele deixa passar batido e acaba surgindo o câncer. Isso pode aparecer em pouco tempo, ou às vezes o câncer fica lá paradinho ali muitos anos, até que a pessoa venha descobrir. Às vezes, quando ela descobre, o médico fala, olha, você tem câncer, esse câncer você vai morrer em 6 meses. E a pessoa, acreditando nisso, o seu sistema imunológico acredita, porque o nosso corpo funciona de acordo com as nossas crenças, nossas convicções, nossos padrões emocionais, holossomáticos. Então, se a pessoa acredita que ela vai morrer, então o corpo todo vai atuar dessa maneira. Da mesma maneira, se a pessoa pensa que ela vai desenvolver efeitos colaterais quando ela vai tomar um medicamento. Esse remédio vai me fazer mal. Quando ela toma, provavelmente vai ter efeitos colaterais. Então, eu vou ler a bula antes de tomar o remédio. Aí ler os efeitos adversos que pode ter, está favorecendo ela a ter aquilo. Eu posso dar um testemunho de que realmente funciona. Eu, muito antes de conhecer a Conscienciologia, quando foi feita a cirurgia da minha coluna, foi um arrombo no corpo. E eu tive informação de que se eu repetisse milhares de vezes que a célula sadia se multiplique,
que as células doentes se eliminem. Eu repetia isso dia e noite. Quando acordava durante a noite, repetia, e durante o dia, enquanto estava lúcida, repetia. Em 7 dias, estava sarado. O médico disse, vai para casa, agora te cuida. Ele falou, isso é uma coisa inédita. Então, realmente, isto funciona. Sem medo, mas com decisão. Que é uma ordem para o cérebro, uma ordem para o corpo. E eu imaginava sempre que, através das necessidades vitais, eu estava eliminando as células doentes, pelo suor, por todas as formas. E que as sadias estavam migrando cada vez mais para essa parte que estava afetada. Tudo bem? Tudo bem. Vamos então... Alguém quer falar? João Ricardo, aqui. A respeito dessa questão, né, do momentum patogênico alterando a epigenética, existe reconhecimento de algum padrão nessa manifestação ou isso acontece de uma forma aleatória? Por exemplo, determinados tipos de emoções ou traumas provocam manifestações semelhantes, né, patológicas, ou as reações, assim, pode-se estabelecer um padrão, forma de reação, ou isso acontece de forma aleatória, individual, dependendo de cada um, da idiosincrasia de cada um. Oi, Sandro, obrigado por você ter vindo aí. O Sandro é médico, amigo meu também, estudou homeopatia também, né? Então, a gente vê na história da medicina, da psicologia da medicina, durante o século XX, que no início eles tentaram correlacionar muito determinados tipos de personalidade a certas doenças. Então, chegou-se à conclusão que existia uma correlação, mas que essa relação nem sempre era verdadeira. Então, hoje caiu-se assim, na situação de que não dá para afirmar, mas com certeza tem alguma coisa a ver. Agora, quando a gente estuda caso a caso, a gente vê que existe sim a localização da doença tem a ver com os processos psicossomáticos, holossomáticos que a pessoa vivencia, até tendo um significado. Então, existe o sintoma do bolo histérico, que a gente chama na medicina, que é a pessoa ter a sensação de uma bola presa na garganta. Então, essa é típica. Quando a pessoa chega no pronto-socorro, eu estou com um bolo na garganta, eu não consigo falar. Então, essa é bem característica. A pessoa ela tem alguma coisa que ela está engolindo um sapo, digamos, um problema que ela não consegue se expressar, não consegue falar, e fica aquela energia parada. Então, eu quero chamar também para lermos e entendermos aqui esse livro do Isao Yamamura, que chama-se Entendendo Medicina Chinesa, Acupuntura. Ele está na referência bibliográfica também. Então, esse professor Isao Yamamura é um professor da Unifesp, considero o maior acupunturista do Brasil, grande pesquisador com doutorado. E ele diz que, conforme a emoção que a pessoa teve e o sentido que ela deu para aquela emoção, ocorre a localização da doença e como que ela vai adoecer. Então, se a patologia é nos braços, então a gente poderia perguntar o que a pessoa não está conseguindo fazer com os braços. Então, se for nas pernas, onde a pessoa gostaria de ir, que ela não está conseguindo. Se for na coluna, ela está tentando suportar peso excessivo, ela perdeu o apoio, que a coluna é o sustentáculo. Então, cada órgão, cada região do corpo tem o seu sentido, tem a sua fisiologia, que pode ser entendido de diversas maneiras. Então, cada pessoa deve fazer a sua autopesquisa, porque não dá para afirmar que todo mundo que tem problema no ombro é o mesmo significado psíquico. Cada pessoa pode ter tido uma forma diferente de adoecimento. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que eu estou encantada com... Para mim é uma novidade estar aqui, e eu estou encantada com essa forma tão fluente do nosso colega falar, e eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por essa ideia das energias dominando o nosso organismo, o nosso universo, e principalmente a nossa saúde. Mas eu gostaria muito de colocar a proposta dele juntar um pouco essa ideia
holossomática com a visão do Amit Goswami no livro Médico Quântico, porque eu acho que é, com certeza, o livro que mais explica o salto quântico da cura, como a gente diz, né? E eu acho que seria bem interessante fazer um pouco de alusão a essa bibliografia. Quero agradecer aqui a doutora Rosângela Arndt. Ela é uma líder aí no cenário nacional e internacional na área da medicina quântica. Inclusive, ontem à noite, antes de ontem, eu estive fazendo a abertura da palestra que ela deu ali no Hotel Rafaim, no centro. E ela tem, todas as semanas, ela está participando de várias palestras, conferências, na coordenação de 2 pós-graduações. Ela é presidente do Congresso de Saúde Quântica, que vai ter em São Paulo mês que vem. Está sempre na frente de vários movimentos. Eu já tive o prazer de participar de uma palestra dela, muito elucidativa, muito interessante. Realmente, esse tema, mesmo para os leigos em saúde, medicina, é muito importante a gente conhecer essa proposta, né, da medicina quântica, muito interessante. Com certeza. A medicina quântica tem muito a contribuir nessa mudança de paradigma, porque ela traz a ideia de que a matéria, na verdade, não existe. O que existe é energia. Então, a matéria é uma ilusão dos nossos sentidos, né? Os átomos são regiões de maior localização, de concentração de energia, de campos de energia. Então, conforme a vibração, a frequência, a informação que é impregnada nesses campos de energia, então ocorre a fisiologia, ela é orientada de acordo com essas energias, energia e informação, que é o que está sendo trazido bastante aqui na saúde quântica, né? Inclusive, esse livro Médico Quântico é uma das referências bibliográficas aqui do verbete, e atualmente está saindo muita coisa a respeito no mundo inteiro. A gente está vivendo uma revolução silenciosa da saúde. A gente pensa que em algumas décadas a medicina vai ser totalmente revista. Então, a abordagem hoje que se prioriza muito a bioquímica, a matéria, no futuro vai ser priorizado mais a biofísica, as energias, a física quântica, as informações e a consciência. Aqui nesse livro, o Dr. Amit Goswami, que é um físico quântico, né, conhecidíssimo no cenário internacional, ele propõe que a consciência deve ser integrada ao processo de saúde e doença. Ela deve ser estudada, incorporada, assim como a física quântica, as energias. Então, na conscienciologia, a gente diz que existem 2 elementos básicos no universo, a consciência e a energia. Então, a física quântica considera que a consciência seria uma manifestação energética. Então, nós discordamos na conscienciologia, pois a consciência é algo à parte. Energia é uma coisa, a consciência ela existe por si só, e essa diferença tem um grande significado, porque é a consciência que impregna a energia, e acaba impregnando o seu holossomo, o seu corpo físico. Claro que existe um mecanismo reverso também, de tudo que ocorre no corpo físico, no seu holossoma, vai repercutir a nível da consciência. Então, se a pessoa tem uma dor no estômago, um problema a nível mais físico, então, bateu o pé. Então, isso vai reverberar, vai ter uma influência muito maior sobre a consciência do que ela ter uma expansão de consciência naquele momento. Oi, aproveitando o assunto, eu queria fazer uma pergunta a respeito. Por que algumas pessoas elas respondem melhor a esse tipo de tratamento, né? Por exemplo, a medicina quântica, a homeopatia, florais, e já a alopatia, a pessoa ela é bem sensível, mas isso dentro de da multidimensionalidade, assim. Eu quero, se você puder explicar melhor. Obrigada. Sim, quando a gente fala de energia, o paradigma muda. Então, por exemplo, o remédio homeopático. Não dá para usar o mesmo remédio homeopático para todas as pessoas para a mesma doença. Então, por isso que é difícil de conseguir uma comprovação científica sobre a homeopatia. Geralmente se pega assim, omeprazol, funciona para gastrite, para estômago? Sim, melhor, para 99% das pessoas funciona, alivia. Mas não dá para fazer o mesmo
para um remédio homeopático para o mesmo problema. Porque cada pessoa vai ter um remédio que vai promover a ressonância com as energias dela. Essa ressonância ela se dá através dos padrões emocionais, em primeiro lugar, mais profundamente com a dinâmica energética, psíquica da pessoa. Então, em homeopatia, a gente, às vezes, tem anamneses, consultas que aprofundam bastante na vida da pessoa e a gente descobre como que é a vida da pessoa. Às vezes, a gente tem verdadeira surpresa. Por que a pessoa tem um problema de saúde? E quando a gente vai analisar, a gente vê como que é a dinâmica dela e a gente entende claramente por que surge aquela doença em relação aos aspectos emocionais. Então, se a energia do remédio não tiver ressonância com a energia da pessoa, ela não sente nada. E, em relação à acupuntura, por exemplo, se a pessoa tiver um problema num canal de energia e a gente usa o trabalho em outro canal de energia, também pode ser que não tenha efeito. Às vezes o problema é um ponto. Eu já tive caso, vou relatar o exemplo de uma pessoa com DPOC, que é enfisema. Ela estava chegando numa situação bem grave, eu já tinha feito todas as medicações da medicina convencional, tinha feito a acupuntura nela, e ela continuava afundando, piorando. Quando eu fiz um certo ponto, o VC22, que fica aqui, ela passou a respirar melhor imediatamente. A cada respiração ela foi se recuperando, foi melhorando a oxigenação tecidual, e ela foi melhorando. Então faltava aquele ponto que naquele caso seria a chave. Às vezes a gente usa os padrões, os tratamentos convencionais, de acupuntura, de homeopatia para um certo caso, e não funciona. É porque está faltando a gente chegar à individualização daquele caso em particular. Tudo bem? Agora, Yamazita, é o seguinte, sobre na fatologia, ele pergunta a respeito da microfisioterapia e os microsistemas, revelando o histórico pessoal. Você pode comentar? Bem, microfisioterapia, não conheço tanto, é mais da área de fisioterapia, mas eu ouço dizer que... eu fui na microfisioterapia e a doutora Aline Isidoro me falou, você há 3 anos atrás passou por uma cirurgia, teve processos emocionais assim, a pessoa consegue descrever exatamente o histórico de vida da pessoa. Então, quer dizer, isso é sinal de que nosso passado, holobiográfico, mais especificamente dessa vida, fica registrado em cada célula, em cada tecido, cada parte do nosso corpo. Então, existem também os microsistemas da acupuntura. Por exemplo, a gente pode tratar qualquer parte, qualquer doença da pessoa pela orelha, que ali tem pontos referentes ao estômago, ao olho, à boca, ao fígado, a tudo. Existe também a correspondência na língua, nas mãos, no crânio, nos pés. São microsistemas. Então, às vezes, um trauma emocional que a pessoa viveu fica registrado na íris. Então, existe a iridologia que a pessoa pode fazer um diagnóstico orgânico, as doenças que a pessoa tem, e também de traumas, de padrão de psíquico que a pessoa possa ter também. Eu gostaria de parabenizar o Yamazita, muito bom o verbete, estou gostando bastante também da sua exposição. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre os medicamentos vibracionais. Como é que eles funcionam, como é que é essa nova... Então, até deixa eu ver se a doutora Rosângela está aqui ainda. Sim. Está sim. Nossa especialista. Ela é especialista nisso. Eu vou dar uma breve fala aqui, se você achar que pode complementar alguma coisa, por favor. Então, eu vou fazer um histórico, né, começar com Royal Raymond Rife, que foi um grande cientista, pesquisador que viveu lá na década de 1930. Ele descobriu que, ao incidir frequências luminosas, energéticas sobre os tecidos, então poderia aquele tecido, ou micro-organismo, bactéria ou câncer, ele adquiria uma maior luminosidade e, se intensificasse a dose de energia empregada, aquele tumor, digamos, ele podia até ser desintegrado. As células elas eram desintegradas. Isso com bactérias, com vírus. Então, ele descobriu que existiam frequências específicas. Cada célula, cada tecido do nosso corpo tem uma frequência. O fígado, por exemplo, é 4 Hz. Então, quando você administra essas frequências energéticas para a pessoa, então você harmoniza, você potencializa
a energia daquele órgão. Então, o órgão ele passa a vibrar com mais, passa a ter mais energia. Às vezes, energias, distorções vibracionais que aquele órgão possa ter são melhoradas e a pessoa passa a ter um alívio dos sintomas, uma melhora da saúde. Doutora Rosângela, quer contribuir com alguma coisa mais? É para cima. Espera um pouquinho. Aí. Eu acho que é perfeita essa explicação, até porque nós somos, na verdade, a somatória, né, de todas as frequências, e temos uma digital frequencial, como a gente diz, cada um de nós faz uma informação para o universo, porque a energia carrega as informações e essas frequências são as energias de todos nós. E essa explicação do Rife é isso mesmo, foi um grande biofísico que nos deu essa oportunidade do entendimento que o fato de nós termos essas energias e as bactérias terem energia e os vírus e os fungos, cada um com a sua frequência, nós podemos, quando, por exemplo, temos uma doença viral, nós vamos modificar a nossa frequência em função daquela frequência que está ali no nosso organismo. Então, o Rife desenvolveu também alguns aparelhos que são emissores de frequência, que fazem ondas virtuais contrárias, capazes de anular a frequência daquele vírus, por exemplo. Mas, como o Yamashita falou, as frequências têm que ser específicas para funcionar. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade porque não conseguem receber a informação, né, através de um aparelho ou de outros tipos de outras técnicas de tratamento, mas a dificuldade é a informação específica da frequência, que faz toda a diferença, porque o nosso universo ele funciona dessa forma, né, funciona de uma forma totalmente específica em cada uma das suas energias, para ter uma organização, senão a gente fica no caos, e o caos faz uma espécie de interferência, né, frequencial, e isso leva com certeza às doenças. Interessante, muito bom. Yamashita, eu queria saber se você fez alguma relação com a questão do estado vibracional, em relação ao remédio, né, e porque ela comenta aí, né, desse processo da vibração, de cada vibração de um organismo, né? Cada organismo tem a sua vibração. Você percebe alguma... E a gente também trabalha isso até na questão do holossoma, né? Que é o estado vibracional, então a vibração de cada né, corpo desse. Eu percebo assim que às vezes as pessoas se questionam, mas como eu estou apresentando uma patologia, um problema de saúde, eu estou fazendo estado vibracional e ainda continuo doente. Então não deve ser uma questão energética. A pessoa pensa, mas na nossa visão da acupuntura, da medicina quântica, todas as doenças são energéticas. A pessoa tem uma dor, uma disfunção, isso é um desequilíbrio energético, vibracional. Às vezes a pessoa faz estado vibracional, mas ela não consegue desbloquear uma determinada região, ou então aquele órgão, ele ainda continua vibrando de uma maneira inadequada. Às vezes a pessoa não percebe isso. Hoje, por exemplo, fazia muito tempo que não fazia, eu fiz um Tai Chi Chuan, eu percebi que eu tinha uma dorzinha aqui. E eu não estava consciente dessa dor. Quando a gente faz alguns movimentos, a gente tem uma maior autoconscientização corporal, a gente identifica que pode ter locais onde a energia não está circulando. Toda dor é um bloqueio energético. Eu tinha trabalhado a energia, mas aquela dor ainda continuava. Então, quer dizer que, mesmo fazendo estado vibracional, às vezes tem algum canal de energia que precisa ser trabalhado especificamente. Então, às vezes, a pessoa conhecendo a fisiologia dos canais de energia, ela pode melhorar a sua própria saúde. Tem o Qigong, que é uma técnica energética chinesa, a Ana Maria já está balançando a cabeça, que ela conhece também. Então, a pessoa pode trabalhar com a visualização, com a mente dela, trabalhar aquele canal de energia específico que está mais doente. Então, a pessoa pode estudar
pela medicina chinesa, o que está acontecendo, qual o padrão de energia dela, de adoecimento, e ela mesma recuperar a saúde sem precisar ir no médico. Tudo bem, gente? Vamos lá? Tem muita pergunta. Tá. Só mais uma perguntinha em relação a isso. Você falou do pensamento, né? O quanto isso influi. Quer dizer, o pensamento, você relacionou o pensamento, ele está influindo na vibração também de certos órgãos, é isso? Isso ocorre? Com certeza, mas aí a gente tem que estudar o pensamento, que a gente tem os pensamentos automáticos, né? Você é psicólogo, então, mais profundamente aos pensamentos a nível consciente que a gente tem o nível das crenças que determinam os pensamentos. Então, às vezes a gente pensa, não, mas eu não estou tendo nenhum pensamento equivocado, patológico. Mas, às vezes, é a concepção de vida, a crença que a pessoa tem a respeito da vida, de si mesmo. Por exemplo, nesse livro mesmo, Com a Vida de Novo, eles estudaram as pessoas que tinham câncer, eles viram que as pessoas têm um padrão, um perfil de personalidade. A pessoa, na infância, ela passou por uma situação, um trauma, onde ela se apegou a alguma pessoa, uma profissão, uma condição, alguma abordagem, uma religião, e ela se apega naquilo que aquilo dá força para ela, uma sustentação. Então, ela segue, ganha um equilíbrio a partir disso, mas chega a um certo ponto da vida que os fatores estressantes são maiores do que aquela sustentação, e ela se vê confrontada a checar, a ter que rever aquelas crenças, aquelas posturas, onde ela estava alicerçando a sua vida. Então, parecia que estava tudo bem, mas a nível de pensamento mais profundo, as bases da vida, da cognição dela, estavam equivocadas. Então, isso gera uma necessidade de aplicar o princípio da descrença e a pessoa questionar o que eu penso a respeito da vida, o que eu penso a respeito de mim mesmo, das pessoas, né? Do processo extrafísico. Exatamente, porque eu acho que é uma coisa importante da gente colocar aqui, claro, você complementa, né, Yamazita? Mas é que quando a gente fala da física quântica, das energias, conforme os pesquisadores da SOCIM em geral consideram, ainda assim, mesmo falando de energia, e a própria colocação da física quântica é uma energia mais densa. Ela é uma energia física. E quando a gente fala de holossoma, quando a gente considera o paradigma consciencial, a gente está falando de energias extrafísicas. Então, é importante a gente considerar isso, né? Não perder esse referencial extrafísico, multidimensional do nosso paradigma. Claro que uma coisa interfere na outra, claro que faz parte de um sistema. Quando a gente fala de doença somática, obviamente que essas energias são físicas, claro, né? Mas a gente sabe que por trás disso tem um arcabouço extrafísico que propicia, que converge para essa materialização no nosso soma. Certo, professor Yamazita? Com certeza, Dulce. Muito bem lembrado. Inclusive, aqui na parafatologia, eu coloquei isso como os bastidores multidimensionais por trás dos processos agudos e crônicos também de adoecimento. Exatamente. Então, eu já tive oportunidade, em alguns casos, a gente comprovar junto com a pessoa que ela ficou doente por quê? Uma gripe, um resfriado, uma pneumonia. O que levou ao rebaixamento do sistema imunológico dela? A pessoa estava passando por uma situação de vida difícil, complicada também por a presença de consciências assediadoras, que a pessoa, às vezes, naquele momento, a autodefesa energética dela estava mais rebaixada, mais focada na resolução de conflitos intrafísicos, e ela se tornou mais vulnerável, mais suscetível à atuação de consciências não tão benignas. Então, isso também pode ocorrer em processos crônicos, né? Então, aquele assédio crônico, a pessoa tem um pensene, que a pessoa tem a conexão com o assediador, e isso vai gerando a cronificação do processo. Então, Yamazita, aí na parafatologia tem uma pergunta que dialoga com o que você está comentando. Ele pede para você falar sobre a aura de saúde herdada do CI, do curso intermissivo, e o miasma energético gerando predisposição ao adoecimento. Então, eu vou lembrar aqui também que
quando a pessoa passa pela segunda dessoma no extrafísico, ela passa pela primeira desativação do soma, da morte do corpo físico, e depois, se ela conseguir se desvencilhar dos resquícios da última existência, resquícios emocionais, lembranças, não ficar mágoa, sem sentimento, ela passa pela segunda dessoma, que é a desativação dos resquícios energéticos da última existência. Então, enquanto ela não passa por isso, ela fica mais ligada à dimensão baratrosférica, que são as dimensões mais patológicas, doentias e densas. Então, se ela não passa pela segunda dessoma, ela ressoma, ela volta a renascer com um corpo físico, energias anteriores, mais sujas, mais densas, mais patológicas, da outra existência ainda. Então, do mesmo modo, quando ela passa pela segunda dessoma, ela limpa, faz essa desintoxicação do holossoma, e chega a participar de um curso intermissivo, onde ocorre uma depuração pensênica, íntima, intraconsciencial profunda, então ela vai ressomar com um holossoma muito mais predisposto para a saúde, com menores suscetibilidades energéticas, emocionais, pensênicas. Agora... Tem uma segunda pergunta que você... A segunda é a aura de saúde herdada do curso intermissivo, a outra era o miasma energético, gerando a predisposição. Então, tem a teoria miasmática, que foi mais abraçada pela homeopatia, que hoje muita gente diz que é uma teoria obsoleta, que não tem um fundamento, mas na homeopatia eles consideravam que as doenças são causadas pela energia. Essa energia doentia gera uma predisposição ao adoecimento. Então, essa energia miasmática seria semelhante a uma energia de um pântano, energia mais densa, mais rasteira, que ela fica, às vezes, impregnada em algum órgão, alguma região do corpo, gerando pensamentos, sentimentos, todo um quadro de uma totalidade de sintomas característicos daquele miasma. Então, quando a gente limpa esse miasma, seja com homeopatia, acupuntura, com remédios vibracionais, ou psicoterapia, então se trabalha a questão da vulnerabilidade da pessoa, diminui a suscetibilidade dela para as doenças. Agora, por favor, na efeitologia, dê um exemplo de terapias holossomáticas que têm efeitos desintoxicantes. Bom, então, além dessa que eu já falei, a gente poderia falar também da argila. Quando eu estive na Austrália, conheci algumas pessoas que lá tem um índice de câncer de pele muito grande, 50%. Então, eu conheci algumas pessoas lá que trataram melanoma, que é o câncer de pele mais maligno, e a pessoa me mostrou uma cicatriz que ficou nas suas costas, de um tumor grande, que ele aplicou argiloterapia, deixou durante uma semana, quando ele tirou, o tumor saiu junto. Então, as doenças são movidas por energia. Quando você desconecta, você despluga, tira a energia dessa doença, então a doença para de existir. Já tive casos que a pessoa chegou no pronto atendimento com muita dor por sinusite, por outras doenças. Vou contar o caso de uma amidalite com uma paciente que eu atendi. Ela não conseguia falar. Chegou, só mostrou a garganta. Eu olhei assim, aquela amidalite fechando. Nossa, acho que vou ter que internar, porque não consegue nem respirar direito. Apliquei acupuntura nela, uma técnica de craniopuntura, e na hora ela falou para mim, o que você fez? Eu não conseguia nem falar, passou a dor completamente. E daí, passei antibiótico para ela, claro, né? Sou médico também. E depois de algumas semanas ela voltou e falou, olha, melhorei. Eu nem tomei os antibióticos. Nossa, muito bom. E ela tinha, cada 30 dias exatamente, tinha problemas de garganta. E ela contou que a partir daquilo, ela melhorou o estresse, ficou mais calma. Ela disse, era uma farmacêutica do laboratório, ela disse que agora ela podia chegar no laboratório e ver a pilha de exames para fazer e ela não se estressava mais. Porque antes ela olhava aquilo e já ficava estressada. Ela ia fazendo parte a parte. Então, quer dizer, a doença estava sendo uma somatização de todo o estresse dela. Quando a gente tirou o processo, a energia que estava materializando através dali, então aliviou o estresse e deu uma clareza maior de pensamento para ela. Agora, você poderia ensinar técnicas para desbloquear os canais de energias dos órgãos? Tem as técnicas com acupuntura, que aí existe um profissional, e tem as técnicas com Qigong. Então, a pessoa, os canais de energia, eles têm trajetos específicos
né? Então a gente pode atuar através deles, igual a gente faz a mobilização básica de energia, de cima para baixo, a gente pode fazer em canais específicos. Você identifica um canal que tem menos energia e você pode trabalhar a circulação dele. Se tem alguma dor, você trabalha a circulação de energia nele e pode trabalhar fortalecendo as energias dele também. Entra o Duin nesse caso também, né? Sim, o Duin também. O Duin é digitopressura, em vez de acupuntura, pode aplicar os dedos. Moxa bustão é uma técnica acessível, é a aplicação de um bastão de calor. Esse ativa intensamente os canais de energia. Agora, na fatologia, na 10ª linha, você pode falar sobre os milhares de diagnósticos do CID-10 ainda insuficientes perante a complexidade consciencial? Bom, pelo CID-10 existem cerca de 10 mil doenças, entidades nosográficas, mas nós somos bilhões, né, nessa Terra, né? Só nesse planeta somos 7 bilhões de consciências ressomadas. Isso é muito pouco ainda perante a diversidade das consciências. Às vezes a pessoa tem depressão, mas cada pessoa tem uma depressão de um modo diferente. Uma é porque ela segurou a raiva, a outra é porque ela se acha injustiçada, outra é por deficiência de energia, outra é por excesso de energia que ela segurou. Então cada pessoa tem um diagnóstico nosográfico e cada um deve fazer o seu próprio autodiagnóstico. Agora, ali na tabelologia, em efeitos colaterais, você pode ajudar como ler esse item 2 da tabela, na página 24? Então, por exemplo, no tratamento do câncer, os efeitos colaterais da quimioterapia são muito comuns, graves e muito frequentemente fatais. Esses dias eu estava conversando com uma paciente que tem câncer de mama, está se tratando, e ela falou que de 10 pessoas que ela conhecia que estavam se tratando, 8 faleceram. Mas não faleceram da doença. Porque o câncer ele vai consumindo aos poucos, é uma doença consuntiva. A pessoa vai emagrecendo, vai perdendo peso até ela morrer fraca. E as pessoas estão morrendo, isso é um processo que leva meses ou anos, na maioria dos casos. E as pessoas estão dessomando abruptamente. Por quê? Porque a quimioterapia ela lesa as células do sangue, ser as hemácias, ser os leucócitos ou as plaquetas, e de um dia para o outro, ela pode ter uma anemia aplástica total, não ter mais sangue, ou não ter mais leucócitos, e ela fica suscetível a uma septicemia. A pessoa teria uma febre, mas como ela não tem elementos para produzir a febre, acaba dessomando de um dia para o outro, insuspeitadamente. Tive amigos, vários, pessoa que foi comigo para a China para fazer cursos, depois de algum tempo estava com câncer e a pessoa pediu ajuda para fazer o tratamento dela com quimioterapia e menos de 3 meses depois ela dessomou, provavelmente por causa do tratamento. E ao contrário, a medicina integrativa holossomática, os efeitos colaterais são mínimos se existentes, né? Então, os remédios vibracionais, a pessoa toma, se não tiver a mesma ressonância, não vai fazer efeito. Não tem efeitos colaterais. E se tiver ressonância, tiver efeito, a pessoa não sente nenhum efeito negativo. Agora, na parafatologia, na página 21, 5ª linha, de baixo para cima, você poderia relatar as terapias energéticas suavizando a couraça holossomática? Aí ele continua, ele dá um depoimento. Ele, sabendo do seu conhecimento ampliado na área de homeopatia, gostaria de relatar que só pude sair de uma melim profunda e complexa fazendo uso de um medicamento homeopático, no caso o Beryllum nítrico, ofertado por um homeopata diferenciado, Dr. Carlos Lima Melo, já dessomado. Você poderia comentar? Então, as couraças holossomáticas, né? Às vezes a pessoa traz bloqueios, como a gente falou, todos os fatos da vida que a pessoa viveu nessa e outras vidas, ficam registrados no seu holossoma. Então, às vezes a pessoa tem partes do corpo onde são mais duras, mais doloridas, com bloqueios maiores energéticos. Então, são couraças. Como a energia tem dificuldade de circular por ali, então, às vezes ela vai trabalhar a energia e não consegue perceber justamente por esses bloqueios. Então, conforme ela vai trabalhando
justamente em um local ou outro que tem mais dificuldade, esses locais é onde pode ter um bloqueio, com até algum sentido, significado psicológico mais profundo. Então, conforme a pessoa vai trabalhando através de microfisioterapia, acupuntura, homeopatia, psicoterapia, e diversas outras que podem ser usadas, ela vai desbloqueando, a energia vai circulando mais. Então, por exemplo, na acupuntura, a gente começa a fazer o tratamento e, ao longo de algumas sessões, pessoas da SOCIM, elas começam a sentir, senti um formigamento aqui circulando pelo meu corpo. Eu expliquei a energia. Não, agora sim, a gente sente um bem-estar, né, quando faz um relaxamento, que dá um alívio, melhora a sensação de bem-estar da pessoa. E, às vezes, a pessoa pode até ter fenômenos parapsíquicos durante a sessão mesmo. Tem pessoas que têm relatado assim, no meu consultório tem um quadro como se fosse assim, uma projeção da consciência. Então a pessoa, nossa, mas eu parecia que eu saí por ali, assim, saí flutuando. Ou então a pessoa percebe a presença de consciências extrafísicas, pessoas da SOCIM mesmo. Então desencadeia a abertura de parapercepções. Agora tem um depoimento aqui também, ele diz, sinto-me feliz por seu verbete, pois um dos meus sonhos de consumo é a integração dos saberes multidimensiológicos, principalmente na educação e na medicina. Qual a sua opinião, experiência da ação introdutória dos campos ou campi universitários sobre o paradigma multidimensiológico, conscienciológico? É possível, e se possível, você pode nos contar alguma autoexperimentação sua dentro do contexto multidimensional ou retrocognitivo? Bem, quando a gente vai... Eu sou professor de Conscienciologia e, às vezes, sou convidado para dar algum curso. Então, quando a gente vai falar sobre um tema, inevitavelmente, a gente começa a estudar sobre aquilo e começam a aparecer vivências intrafísicas e extrafísicas, coisas de assediadores e de amparadores também, dificuldades, facilitações. Igual agora para a apresentação do verbete, eu notei assim, um maior amparo, comecei a ter mais insights, um entendimento mais claro das coisas, ao mesmo tempo que situações intrafísicas, essa segunda-feira, tive problema com um motoqueiro 3 vezes no mesmo dia. Eu virei o carro um pouco, daí me xingou, queria brigar comigo. Depois fui dar rete, uma moto atrás eu não vi, pegou. Então, situações intrafísicas como que dificultando. Então, isso tudo acaba influindo na nossa saúde energética, emocional, psíquica, e pode acabar gerando transtornos de saúde se a gente não fizer uma recomposição holossomática. Esse teletertuliano, Yamazita, ele é historiógrafo, psicanalista e acupunturista. Seu colega aí. Agora, tem uma outra abordagem. Você poderia comentar sobre a importância da ingestão de água alcalina para a melhoria da qualidade de vida? Então, teve uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel na década de 1930, se não me engano, que ele já postulava que a causa do câncer era a acidez do meio... organismo, né? Do meio sanguíneo. Então, hoje a gente sabe que o câncer, na verdade, eu coloquei aqui como uma teoria multifatorial das doenças. Então, todas as doenças têm múltiplos fatores interagindo. Com certeza, esse é um deles, a acidez do sangue. Né? Então, tem pessoas preconizando a ingesta de água alcalina, que pode ajudar a reverter isso. Agora, tem outros já dizendo que não, que o ideal seria tomar a água pura, né, sem um pH neutro. Então, eu acho que o ideal seria esse pH neutro, porque ele próprio vai ajudar a estimular a diurese a eliminar. Se você tenta compensar uma coisa com outra, o exagero pode acabar gerando um terceiro desequilíbrio. Agora, professor João, você acredita que o mental soma é o corpo que possui maior responsabilidade em patologias físicas, doenças na consciência? Na minha visão, eu acredito que o psicossoma e toda a carga emocional que ele produz, que ele gera, produz reverberação no psicossoma, trazendo para a consciência, além de cargas emocionais pesadas, verdadeiros pensamentos baixos e doentes.
intensificando o processo de autoassédio e piora da pessoa. Logo, a influência maior é do psicossoma para o mental-soma. Você concorda? Muito obrigada a todos por essas verdadeiras aulas. Depende aí da influência, né? Bom, vamos lá. Concordo em parte, está totalmente certo, né? Mas de outro modo, a gente observando aí, eu coloquei megapensenologia. A etiologia primária, evolução. Então, por que a pessoa tem esses acessos emocionais do psicossoma? Como eu falei no início do verbete, por uma falta de entendimento, uma ignorância em relação a algum tema, algum assunto, que ela é mais vulnerável. Então, na verdade, o mental soma dela é que está ainda com alguma dificuldade de entendimento, favorecendo essas eclosões emocionais. A predominância do psicossoma, né? Uhum. É claro que é o psicossoma destrambelhado que gera aí os problemas, os maiores problemas, mas em função de uma deficiência mental somática. Sim. Né? Então, ali eu coloquei a etiologia primária, causa primária das doenças como evolução, ou a falta dela. Então, às vezes, a pessoa... Por que nós estamos vivos aqui com o corpo físico, o intrafísico? Por causa de uma necessidade evolutiva. Essa é a causa de nós termos renascido. Por que nós viemos com determinadas configurações somáticas, holossomáticas? Devido ao nosso passado que veio se materializar aqui agora com essa existência. Então, tudo isso é resultado, faz parte do processo da evolução da consciência. Professor João Ricardo, que bom estar ouvindo essa tertúlia e suas abordagens sobre as causas das doenças. Eu venho de tratamento de transtorno afetivo bipolar há mais de 10 anos. Ouvi de 3 psiquiatras que meu problema é crônico e preciso de estabilizadores e antipsicóticos. Gostaria de entender, na parte biológica e bioquímica do cérebro, como posso trabalhar para ter um equilíbrio maior e dar um rumo ao meu tratamento para a cura. Eu digo compreender o que acontece no meu cérebro. Muito bom. Então, o transtorno afetivo bipolar, hoje está na moda, muita gente falando assim, eu sou bipolar, não é bem assim. O transtorno bipolar é uma doença grave, é uma das 2 psicoses que existem na psiquiatria, a outra é a esquizofrenia e a bipolar é a outra. Então, o transtorno bipolar, a pessoa deve tomar esses estabilizadores de humor, mas não se contentar só com o tratamento químico psiquiátrico. Ela deve ir buscando se entender melhor, procurar identificar quando ela começa a ficar em mania, que mania é um estado de euforia, que a pessoa começa a se sentir tão bem que parece que ela nem tem mais nada. Então, isso já os primeiros indícios de se achar superior, de achar que está tudo bom, maravilhoso, então a pessoa já deve buscar baixar a bola e buscar ficar mais tranquilizada, mais centrada. Do mesmo modo, quando ela começa a sentir os primeiros sintomas de depressão, que o mundo está mais cinza, as cores estão mais negativas, ela deve buscar se centrar, aplicar um estado vibracional, técnicas de relaxamento, e procurar se auto-observar. Tem vários livros que foram escritos por autores que eram portadores de transtorno bipolar. Vale a pena, recomendo a você ler qualquer um desses, que eles vão ensinar como você mesmo pode se autocurar. Na Conscienciologia, a gente diz que só existe autocura profunda. A gente ajuda com medicamentos, com tratamentos, a melhorar o holossoma, mas a consciência ela é mais profunda, a pessoa deve ir em busca disso. Agora, a Emazita, ela é do Paraná, ela mora aqui em Maringá. Que tal? Tem a consciência terapia aqui, né, em Foz, seria uma boa, né? Sim, se ela não fez ainda, não. Tem a OIC, que é a Organização Internacional de Consciência Terapia. Pode ajudar, né, complementando aí nessa linha da autocura, né? Com certeza. Eles fazem trabalhos energéticos profundos. Tive a experiência de fazer consciência terapia, de eu estar fazendo em mim, e coisas assim que eu achava que ia ser difícil eu superar, e às vezes com facilidade, assim, o trabalho energético que eles fazem, parece que a gente não tem mais nada. Claro que depois a gente deve continuar fazendo uma sustentação no processo. Agora, professor João Ricardo, quais dicas o senhor daria para quem sofre de pequenos eventos de pânico? Então, o pânico é uma crise de ansiedade. Então, porque eu tenho corrido muito, né, uma síndrome que foi descoberta há uns 30 anos,
Então, por que ocorre? Na minha visão, eu faço uma analogia a uma represa. O rio vem fluindo, vem aumentando a quantidade de energias, de emoções nessa represa, ela fica cheia até que chega a um ponto onde ela não tem como mais segurar, ela transborda. E aí daquelas crises intensas, são crises de uma duração de meia hora mais ou menos, crises intensas de taquicardia, falta de ar, palpitações, uma série de sintomas, um calor, um frio que a pessoa não sabe descrever, e uma sensação de que pode morrer ou ficar louca. É intenso e chega a ser incapacitante, dependendo da circunstância. Então, a pessoa deve ver o que ela está tentando segurar, o que ela não está resolvendo de conflitos íntimos na vida dela, que ela não está se deparando, que às vezes a pessoa é um executivo muito bem sucedido na vida, está tudo nos conformes, só que ela está segurando as emoções, porque ela não pode chorar, não pode conversar, não tem com quem se abrir. Muito importante para a saúde a pessoa ter apoio emocional, social, família, amigos, uma dupla para ela poder conversar, extravasar. Quando a pessoa conversa, ela trabalha o conteúdo psíquico dela. Então, se ela não trabalha, não melhora isso, as emoções vão acumulando, as energias vão se acumulando, até que chega uma hora que dá essas crises intensas. Incrível que, às vezes, a pessoa chega em plena crise, e a gente pergunta, você está passando algum processo emocional? Não, tudo tranquilo. A pessoa, às vezes, não parou para se observar. Agora, em teoriologia, na terceira linha, você poderia explanar a teoria dos campos mórficos e a teoria da vigilância imunológica na oncogênese? A teoria dos campos mórficos é uma teoria proposta, defendida por Rupert Sheldrake, um biólogo muito bom, tem vários livros dele que vale a pena ler, tem a teoria do centésimo macaco. Então, a teoria dos campos mórficos seria semelhante à teoria do nosso holopensene, dos campos morfopensênicos. Ele estudou a partir de observação em animais, onde esses campos mórficos eles são gerados a partir dos animais, das consciências, e eles geram influência de como as pessoas, os animais, as partículas, os átomos vão se comportar dentro desse campo mórfico. Então, tem os campos morfogenéticos e os campos mórficos. Então, as nossas reações bioquímicas, por exemplo, a cada segundo a gente tem bilhões de reações enzimáticas ocorrendo no nosso corpo. A ciência convencional acha que ocorrem por acaso. Pela teoria dos campos mórficos, essas reações não ocorrem por acaso, porque uma molécula química ela tem centenas de lados, de átomos. Como é que ela vai se conectar justamente com o outro lado certinho da outra molécula que ela precisa se conectar, e em questão de milissegundos, bilionésimos de segundo, ocorrer toda uma reação em cadeia. Então, os campos mórficos atuam nisso, favorecendo ou dificultando essas reações. Então, todos nós estamos imersos em campos morfopensênicos. Então, a gente deve avaliar como que isso influencia em nós e como nós geramos nossos próprios campos mórficos dentro de nós mesmos. Agora, tem uma pergunta aqui sobre aquela universidade que você faz. Você, de baixo para cima, né, na patologia, página 21, sexta linha. Você poderia discorrer sobre a Energy Medicine e a seguir a International Quantum University of Integrative Medicine? Bom, Energy Medicine é um dos nomes que tem sido chamado essa nova abordagem da medicina energética ou quântica, né? E criaram, inclusive, a Energy Medicine University, na Califórnia, onde ela visa estudar todas essas abordagens terapêuticas e onde há o emprego das energias. Tem que ser na Califórnia, né? Sim, ali em Palo Alto, onde tem uma série de abordagens inovadoras holísticas também. Uhum. Então, eles estudam a transmissão de energia à distância, o reiki. São formas que eles estão abertos a estudo de todas essas formas de tratamento, inclusive as terapias não locais. Um parêntese, desculpa eu te interromper. Você consegue falar alguma coisa de conscienciologia num ambiente desses? Olha, eu ainda não fui lá ainda, mas eu acho que o pessoal está arranhando a conscienciologia.
quase chegando lá. Mas, às vezes, a pessoa é muito defensora de um paradigma, às vezes muito comprometida com aquele paradigma, às vezes é proprietária de alguma empresa que está lucrando com aquilo, e ela pode ter uma certa dificuldade. Existe sempre aquela questão do status quo. Eu sou o mestre, eu sei as coisas aqui. Como é que pode alguém de outra área querer saber mais que eu? Então, eu acho que tem que ter muito tato, mas eu acho que a gente trabalhando em parceria, e a gente apresentando aos poucos aí o paradigma consciencial, são paradigmas complementares. Convergentes. Uhum. E a outra universidade aqui é a International Quantum University of Integrative Medicine, fica no Havaí, onde eu estou fazendo doutorado, eu e a doutora Rosângela. Então, ali também é uma universidade que foi criada com essa proposta de estar consolidando essas abordagens integrativas em saúde quântica. Então, a gente vê assim, que existe muita dificuldade de essas abordagens proliferar no meio acadêmico convencional. Então, o que está se fazendo? Estão se criando periódicos científicos para publicar essas pesquisas. Tem que ter outros meios, outras instituições para pesquisar isso, porque a gente tem dificuldade para entrar dentro dessas instituições convencionais. Eu lembrei da revista Interparadigmas, né? Quem Sim. sabe vocês publicam lá, né, Yamazita? Logo mais. Tem a questão dos doutores, né? Tem que aguardar seu doutorado. Quando eu terminar o doutorado... Aí você já está encomendado, não é isso? Vocês não concordam? Um artigo sobre esse assunto. Mas eu convoco a todos os médicos, profissionais de saúde, estarem vindo pesquisar também, porque eu penso assim, eu não sou o melhor médico, melhor especialista em acupuntura e nada disso, né? Mas por que eu estou aqui? Porque eu entendi a abrangência, a seriedade da implicação dessas ideias, e eu estou aqui lutando. Tenho certeza que tem mais pessoas que também têm essa compreensão, então que venham ajudar, somar aí com a gente. Com certeza, a gente teve o verbete defendido, acuponto. Com a Suzana. A Suzana está aí presente, né? Também uma abordagem muito bacana, muito interessante da acupuntura, né? Da medicina em geral. Sob a ótica do paradigma consciencial, fica tudo muito enriquecido, né? E, claro, todas essas técnicas se complementando, essa linha de conhecimentos assim mais abrangente, né? Quer falar, Suzana? Parabéns, né, pelo verbete, está maravilhoso. E eu acho que, realmente, tudo converge, a gente precisa unir, né, nossos conhecimentos e procurar, dentro do tratamento que a gente faz, procurar usar esse lado energético e conscienciologia, né? Vamos em frente, tentar cada vez mais se apoiar, né, para a gente conseguir espalhar mais a conscienciologia. Obrigada. Agora, Yamazita, na parafatologia, página 21, terceira linha. Peço você explicar sobre a ausência de segunda dessoma acarretando resquícios da baratrosfera na epigenética. Eu tinha comentado antes, mas vou tentar trazer sobre outra abordagem. Então, a pessoa, quando ela passa pela segunda dessoma, ela deixa de lado os resquícios, aquilo que ficou mal parado da última existência. Então, algum apego a cargo, dinheiro, alguma injustiça, alguma questão da última vida. Então, quando ela passa pela segunda dessoma, ela abre mão, abdica dessas energias patológicas, né, e pode ressomar com um novo negossoma totalmente puro, com energias imanentes. Agora, quando ela não passa pela segunda dessoma, ela já vem contaminada com energias da última existência, e também carregado com energias densas da baratrosfera. Então, isso gera energias que na acupuntura a gente chama de umidade, mucosidade, que são energias densas. Então, é responsável por uma série de doenças, como a artrite reumatoide, as psicoses, a mucosidade. Essa energia mucosa, se ela sobe para os canais de energia superiores do encéfalo, pode gerar bloqueios a nível cortical, gerando as psicoses. Então, se ela se instala nas articulações, isso corresponde à artrite reumatoide. Então, isso tudo é relacionado à baratrosfera.
Então, quando a pessoa fica doente, ela fica mais conectada à baratrosfera, às energias patológicas. Pode-se ver que o estado de enfermidade, a gente fica mais... Existe uma regressão consciencial. A gente fica mais egoísta, o paciente pensa mais em si mesmo, a pessoa pensa, tem um nível de sofrimento, de dramatização do próprio sofrimento, que tudo isso são mais ressonantes com a baratrosfera. Ao contrário, quando a pessoa busca conexão com o amparador, pensamentos positivos, ela se conecta com as dimensões mais evoluídas, com as comunex extrafísicas evoluídas, e melhora o nível de saúde, favorece a recuperação da saúde dela. Agora, você poderia falar sobre a verdadeira causa-morte multidimensional? Ótimo. Se não perguntasse, eu ia falar isso agora. Para falar da questão multidimensional. Então, a influência de consciências extrafísicas, ela é onipresente, né? A bem ou a mal. Então, a gente não percebe muito isso. Então, intensificando os desequilíbrios intraconscienciais, holossomáticos, os conflitos do dia a dia, geralmente existe o complicante dos assediadores extrafísicos. Então, como se fala, os assédios são mais comuns que a cárie, que as cáries dentárias. Então, por trás, por exemplo, de um acidente de trânsito, a gente vê muitos acidentes que a pessoa passou na rua preferencial ali, ela nem percebeu que ela passou uma rua que não deveria, ou atravessou um sinal vermelho. O que aconteceu? Nossa, deu um branco. Eu estava pensando em alguma coisa, deu um branco e aconteceu o acidente. Meu pai, aconteceu isso com ele tinha ido fazer assistência, ele é médico, gosta muito de visitar as pessoas, de trabalhar com oração para as pessoas, e ele, na volta de um caso mais difícil, deu um branco nele, passou direto numa esquina e quase passou pela dessoma nesse momento. Então, se mexe com estruturas que não querem, às vezes, que a pessoa, alguma consciência seja assistida, né? Então, por isso que eu falei ali da verdadeira causa multidimensional da causa mortis, muitas vezes é o extrafísico. E às vezes é porque a pessoa já chegou a hora dela, cumpriu a proex ou não, e realmente, a nível extrafísico, ela está sendo chamada a dessomar para partir para outra fase. Nada é para sempre. Agora, da tecnologia. Ele pergunta o que significa campos mórficos, você já explicou, e ele pergunta como funcionam as técnicas de relaxamento, visualização, reprogramação dos campos mórficos. Sim, essa técnica é bem explicada aqui nesse livro, Com a Vida de Novo, que eu expliquei antes. Dá para a pessoa comprar o livro e ler só os capítulos 11 e 12, que o 11 fala da técnica de relaxamento, uma técnica de relaxamento psicofisiológica. A pessoa aplica algumas respirações profundas, ela inspira, segura o ar alguns segundos, e quando expirar, dê um comando mental para um relaxamento, relaxando todo o corpo, a mente e as emoções. Ela pode ir aplicando esse relaxamento no seu corpo todo de uma vez, ou parte por parte, fazendo contrações, quando inspira, e quando expira, ela relaxa. Isso vai gerando um estado de tranquilidade, de acalmia mental. Quando ela estiver tranquila, focada, ela aplica a técnica de visualização. Ela visualiza o processo de saúde dela e visualiza os mecanismos reparadores, seja energéticos, conscienciais, medicamentosos, reparando o estado holossomático dela, seja ele qual for, né, seja uma artrite, seja uma dor, um câncer, e reparando aquilo e corrigindo. Então, é um comando que vem do mental soma para o psicossoma, negossoma, e influi profundamente no corpo físico. Agora, professor Yamazita, na pensenologia, eu peço que você expanda os pensênios desencadeando emoções, impregnando energias e determinando a saúde. Então, é isso. É o conceito do pensênio. Cada pensamento, a pessoa emite um sentimento ou uma emoção correspondente, de acordo com aquela cognição. Isso vai impregnar suas energias
Isso vai acabar resultando vai influir na fisiologia de cada célula, de cada tecido do corpo físico. Isso, claro, os pensamentos a nível mais profundo, inclusive, que a gente falou, os pensamentos devem ser entendidos dentro de um contexto mais amplo, como a pessoa enxerga a própria vida, as crenças que ela tem sobre tudo. Agora, na fatologia, na página 21, na primeira linha, ela pede se você pode discorrer sobre a saúde enquanto processo biopsicossocial espiritual, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, teve pesquisas que constataram que quando a pessoa ingere sal, isso aumenta a pressão, isso é nível biológico. Mas também tem pesquisas que mostram que quando a pessoa passa por um estresse emocional, isso aumenta a pressão também, a nível psíquico. E também constataram que quando existe uma pressão social sobre uma comunidade, que envolve, do meio ambiente para a pessoa, também pode gerar um aumento da pressão arterial. Então, qual é a verdade? O que aumenta a pressão? O sal, a parte emocional ou o meio social? Na verdade, é uma integração de tudo isso. Como a própria pessoa vê, o biológico depende de toda uma conjuntura de um funcionamento vibracional, né? E a parte espiritual, que é a Organização Mundial de Saúde, eles não esclarecem o que seria isso, mas seria tudo que transcende o nível de materialidade da dimensão intrafísica. Então, poderia ser orações, energias, dimensões extrafísicas. Não falta mais definição da parte deles aí. Agora, na fatologia, na página 21, 12ª linha, de baixo para cima, você poderia explanar sobre o programa anti-estresse e a anamnese homeopática esclarecedora? Então, eu quero comentar aqui sobre o mal do século na linha de cima aqui. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, nas décadas de 80 a 90, as doenças mentais triplicaram no mundo inteiro. E tem aumentado 1% ao ano. Então, hoje, 50% da população ou tem estresse, que é chamado de ansiedade na medicina, ou depressão. A ansiedade crônica leva à depressão. Então, cada vez mais tem gente tomando antidepressivos, ansiolíticos, pessoas doentes com problemas que a pessoa vai precisar adotar um programa anti-estresse. As pessoas falam, não, eu estou me tratando, estou tomando meu remédio antidepressivo. O remédio ajuda, com certeza. E a pessoa se sente melhor depois de 30 dias tomando o antidepressivo. Mas ela não deve parar só no medicamento. Ela deve buscar toda uma reorganização, uma reciclagem existencial, ver cada setor da vida dela, afetivo, profissional, consciencial, assistencial, grupo kármico, o que não está bem parado, e ela adotar um programa anti-estresse, com técnicas de relaxamento, prática de exercícios físicos, aí inclui-se entre exercícios físicos o pilates, exercícios aeróbicos que ajudam, quando a pessoa soa, ela desintoxica, ela sente um bem-estar. Além disso, também recomendo as técnicas chinesas de Liang Kun ou Tai Chi Chuan, que são exercícios que trabalham os canais de energia e a pessoa, quando termina de fazer o exercício, ela sente um bem-estar, ativa a circulação dos canais de energia, gerando uma melhoria da saúde dos órgãos diversos do corpo. Agora, Yamazita, tem uma pergunta na sindromologia. Na primeira linha, você poderia discorrer sobre a síndrome de burnout acometendo cuidadores? Como ajudar as pessoas idosas que cuidam de seus parceiros já bem descapacitados a evitar essa síndrome? Então, síndrome de burnout, até tem um verbete na enciclopédia sobre isso, mas foi defendido por uma professora. Professora Leuzene Salles. Então, lá enfoca mais na área dos profissionais da educação, mas acomete muitos profissionais da saúde. Eu acho que essa é uma das causas até da desumanização de muitos médicos, que eles ficam estressados com o contato com os pacientes, a energia deles vai ficando intoxicada para o profissional, ele não sabe do que se trata, e ele acaba perdendo o prazer de exercer aquela profissão, mesmo que ele gostasse antes, acaba ficando desmotivado e acaba, às vezes, ficando incapacitado para continuar exercendo a profissão. É um risco muito grande. Eu confesso que eu tenho
Isso, às vezes, um esvaimento energético ao longo dos dias de trabalho. Às vezes a gente atende muitas pessoas, complica situações difíceis, a gente precisa raciocinar e pensar entre um paciente e outro, às vezes não dá tempo de a gente conseguir trabalhar a energia, a gente acaba ficando mais esvaído. A gente tem que estar atento, é uma situação grave, complicada, e eu já vi muitas pessoas ficarem doentes por essa questão de cuidarem de familiares idosos. É muito difícil cuidar de pessoas doentes crônicas. Então, às vezes, a pessoa lá ficou tratando do parente, da mãe, com câncer durante 2 anos, ou com AVC, que é derrame cerebral. A pessoa ficou cuidando 2 anos. E quando a outra paciente dessoma, essa pessoa que estava cuidando, ela adoece. Que enquanto ela estava cuidando do outro, ela arranjava forças, motivação. Quando tira aquela motivação, a própria pessoa se sente esvaída de energia. Professor Yamazita, a gente agradece muito, nosso tempo esgotou, infelizmente, por um lado, né? A gente aguarda outros verbetes, né? Ficou evidente aí o seu cabedal, muita coisa para passar, muitas perguntas, e a gente sabe que tem muitos temas a serem ainda explorados nessa área, e esperamos aí que você possa contribuir mais e mais com a nossa enciclopédia da Conscienciologia, tá certo? A gente agradece muito a você, aos tertulianos, aos teletertulianos, e até a próxima tertúlia. Vamos aos nossos anúncios tarísticos. Parabéns para você, mérito aí da turma. De família. Muito bom. Então vamos lá aos nossos anúncios. Obrigada a todos. Obrigada, professora Dulce. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 41 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 40 perguntas online. Hoje nós teremos 5 recados. A Ana Rocha, programa Verbetografia, a Mércia, debate parapsíquico da CIP, a Cristiane e a Patrícia, imersão teática no Parasociograma, o Márcio, com oficina sobre cosmoética, e a Cintia Alves sobre a tenepsologia. A todos. Eu queria convidar você para participar da Mega Gescom Grupal da Conscienciologia, promover o auto e heterodesassédio mental somático, entender a lógica e estrutura da construção do verbete. Então, participe do programa Verbetografia. O programa é em AD, seria o início 6 de agosto a 29 de outubro de 2015. Para maiores informações e inscrição na recepção do CIAEC, o telefone é 4535252652. O e-mail ciaec@ciaec.org. Boa tarde a todos. A CIP convida para mais um debate parapsíquico neste próximo sábado, dia 27/6. O debate será na sede da ACIP, no Polo Discernimento, às 15 horas, e é uma atividade gratuita. O tema do nosso próximo debate é Parapsiquismo e Ciência, com a pesquisadora professora Tanise Nakiewicz, que vai estar abordando alguns temas, por exemplo, como os cientistas lidam com o parapsiquismo nas suas produções acadêmicas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 2102-1421. Esperamos você lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane Ferrara. Eu estou aqui para convidá-los para o curso Imersão Teática no Parasociograma. Esse curso tem o objetivo principal de desenvolver o senso de grupalidade. E de que forma nós vamos fazer isso? Através da elaboração de um mapa das suas relações interpessoais, colocando ali nome das pessoas, chaves da sua vida, por exemplo, mãe, pai, duplista, né, família, que é essencial. E também pensando a qualidade de cada relação dessa que nós temos. Então, o curso ele é essencialmente prático, ele vai ocorrer 4 e 5 de julho, é um sábado e domingo. No sábado pela manhã teremos aula teórica e no sábado à tarde e à noite todos nós vamos fazer esse mapa, fazendo essa reflexão
e trabalhando com a memória socioafetiva. Esse trabalho com a memória vai fazer evocações, inevitavelmente, e no domingo pela manhã teremos um campo bioenergético para trabalhar essas evocações, essa memória das nossas relações, né? E no domingo à tarde a gente vai ter os estudos de caso. Essa técnica do parasociograma, ela além de servir, né, como desenvolver, né, o senso de grupalidade, ela também pode ser usada como um elemento de qualificação da TENEPS, né, de cada uma das nossas TENEPS, e também como elemento de identificação de informações do nosso passado. Ok? Eu vou passar então para a Patrícia para ela dar os dados gerais para vocês. Pessoal, o curso acontece no Mabu Interludium, 4 e 5 de julho. Os professores são Cristiane Ferraro, Michele Pontes e Pedro Fernandes. E os interessados devem procurar ou a equipe da Consecutivos ou se inscrever diretamente na recepção do CAEC pelo telefone 45, é o DDD, 3525-2652. As vagas são limitadas, então se você tem interesse, faça a sua inscrição. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los a participarem do primeiro ciclo de oficinas sobre cosmoética. O ciclo ele vai abordar conceitos que são essenciais à vivência da cosmoética a partir de casos concretos. Nós vamos trabalhar em cima dos casos esses conceitos e fazer debate em grupo. Portanto, é uma atividade teórica e prática. A oficina vai acontecer sábado, a partir das 15 horas até as 17 horas. É um ciclo, são todos os sábados. O último vai ser o sábado seguinte a este agora. E nesse sábado agora, dia 27, nós vamos discutir o tema moralidade, imoralidade e amoralidade. Tanto da perspectiva da ética, né, mas com algumas considerações já sobre a cosmoética. As inscrições podem ser realizadas diretamente lá no discernimento, na sala 104, que é a sala nossa, do Cosmoeticarium. E as inscrições podem ser feitas não apenas lá, mas também pelo telefone 9911-0423. 9911-0423. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Internacional de Tenepsologia Pré-IC TENEPS, gostaria de convidá-los a fazer o curso Tenepsologia, Teoria e Prática da TENEPS, que vai acontecer dos dias 6 a 9 de julho deste ano. Vai ser na segunda até uma quinta-feira, das 19 horas às 22 horas, aqui no CAEC. Então, os teletertulianos que estiverem nos assistindo, se tiverem programado uma viagem para Foz do Iguaçu nessa data, podem fazer as suas inscrições, os tertulianos aqui presentes também, pelo telefone 45 3525 2652, ou também pelos e-mails caec@caec.org, teneps@icteneps.org.br. Então, esse curso tem o objetivo de esclarecer tanto as pessoas que ainda têm interesse em começar a TENEPS, quanto os tenepsistas veteranos. Os professores do curso são Amaro Krobi e Valquíria Krobi, que já possuem cerca de 20 anos de TENEPS, então são muito experientes nessa prática. Então, do dia 6 a 9 de julho, estão todos convidados. Só precisa ter o curso introdutório à Conscienciologia. Obrigada, aguardamos a todos. Para amanhã, teremos o verbete Autorreconciliação Técnica da especialidade Ressexologia. A verbetógrafa será a professora Cristina Aranda. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa tarde, um bom feriado.